Esse homem mandou matar os seus próprios irmãos para chegar a ter o poder. Que sede é essa do poder? Uma vez um mentor meu falou o seguinte: quem conhecer um homem, dá-lhe poder. Porque o poder, as pessoas falam, o poder corrompe os bons costumes. Mentira, revela, não corrompe. Quem é mal no pouco, vai ser mal no muito. Não, fulano mudou, desde que subiu na empresa, fulano mudou. Fulano só está revelando quem ele é no fundo do coração. Abimeleque é um homem mau. É um homem tão apaixonado pelo poder que ele esmagou 70 irmãos. Quando a gente olha para Abimeleque e olha para Caim, Caim matou quantos irmãos dele? Caim matou Abel, seu próprio irmão. E sabe por que Caim matou Abel, seu próprio irmão? O sentimento que domina Caim é diferente do sentimento que domina Abimeleque, porque Caim tinha inveja. Ele viu que a oferta do irmão foi mais agradável a Deus do que a oferta dele. Em vez de ele melhorar a oferta dele, ele tem uma solução. Qual que é? Vou matar o cara. E aí ele mata seu próprio irmão. Só que Abimeleque é diferente. Abimeleque tem um projeto de vida. Eu serei o rei no lugar do meu pai quando meu pai morrer. Tem filhos que matam o próprio pai, perdem a fazenda, perdem as coisas. E esse cara não matou o irmão que era concorrente. Esse cara matou quantos? 70. Eu sei que no Brasil não tem pena de morte, né, doutora? Não tem. Mas fala a verdade, eu perguntei no Lucas sobre isso, no outro caso. O que esse cara merecia? Uma cadeira elétrica, não merecia uma injeção letal. Fala a verdade. Esse cara merece viver, um cara que mata seus próprios... Ele acaba com a descendência inteira do pai dele. Não vai ter mais sobrenome. A história do pai dele vai acabar ali. Porque são os filhos que vão multiplicar a nossa história. Ele acabou com a história do pai dele. Esse cara devia odiar tanto o pai dele para fazer isso. Ele tinha tanta inveja do pai dele. O pai dele era um homem bom. E parece que na história está acontecendo isso tudo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Um pai bom com um filho ruim, um pai bom com um filho ruim, um pai bom com um filho ruim. Pelo amor de Deus, eu sempre um bom, na próxima geração vem o ruim. Depois vem o bom, depois vem mais um ruim. Ele matou 70 irmãos para chegar no poder. Eu estava falando na sexta-feira no pequeno grupo que eu cresci numa igreja que era a igreja badalada da época. Então tinha lá ministro, como diácono, ministro da saúde do país, sentado na igreja, entregando a mesa da ceia, os elementos da ceia das pessoas. Um homem humilde, eu nunca vi tanta humildade do que aquele ministro da saúde. É muito próximo, ele já faleceu, muito próximo a mim. Ele me chamou uma vez no canto, eu já posso contar que ele já morreu. E ele falou, ore por mim. Eu falei, por quê? No carro dele. Ore por mim, não conte para ninguém, só ore por mim. Por quê? Porque disseram que o presidente vai me demitir. Vai indicar outro nome para ser ministro da saúde. E o meu assessor está dizendo para mim assim, olha, para que o presidente não te demita, você precisa ir no Papá Fulano, que é uma espécie de uma entidade espiritual religiosa do mal, para ele fazer um trabalho que você vai levar uma galinha, coitada da galinha, né? Por isso que eu não gosto quando eu não como cabeça de galinha. Vai cortar a cabeça de uma galinha e você vai levar tal coisa e de repente o presidente vai esquecer seu nome, vai demitir outro cara. E eu falei, o que você falou? Eu não vou fazer isso, eu sou cristão. Se ele quiser me demitir, que me demita. Eu não vou fazer nada escuro para manter o poder ou para chegar no poder. Eu não vou fazer nada errado. Sabe o que aconteceu com esse senhor? Ele foi demitido. Porque ele não fez. Depois de alguns anos eu comecei a pensar. Ele é uma pessoa bem de vida e tal. Eu comecei a pensar, quer dizer então que os outros ministros que estão lá são pessoas que estão mexendo com coisas escuras para se manterem naquele cargo, naquela função? Isso só acontece na África? Isso é uma objetividade, uma exclusividade da África?
Não tem vereadores, deputados, presidentes mexendo com coisa errada para chegar no poder. Não tem cantores mexendo com coisa errada e caindo do prédio do hotel no Rio de Janeiro e morrendo misteriosamente. Não tem cantores cantando, pedindo socorro nas músicas porque fizeram pacto com Satanás. Não tem cantores brasileiros, cantoras brasileiras, meninazinhas de 22 anos que começaram de maneira simples, daqui a pouco estouraram e são internacionais, e encontram com o Papa, se encontram com o presidente dos Estados Unidos, lançam marcas que você nem conhece, mas vende bilhões e bilhões e bilhões. Pegou os nomes, conseguiu captar? Entreguei os nomes todos agora aí. Você tem que ter esse tipo de conversa. Vai lá em casa, toma um café comigo e a gente conversa com você sobre obscurantismo. Se for aqui na igreja, você vai assustar. Você vai assustar. Mas de certa maneira tem gente fazendo coisa errada para conseguir 3 coisas: dinheiro, poder e fama. Dinheiro, poder e fama. E esse homem está fazendo coisas erradas. Ele é 70 vezes culpado diante do juiz, Senhor Deus. Ele prestará conta diante do juiz e a acusação dele é 70 vezes mais. Só que ele se torna rei. Como que um povo que teve Gideão como rei elege Abimeleque? Eu não consigo entender essas coisas também no povo. Gideão é um homem tão bom, um homem tão correto, e como que o povo consegue escolher o pior? Aí depois fala assim, a política não está boa, o país não está bom. Claro, mas quando você vai praticar seu voto, você escolhe o cara que pagou o tijolo para você concluir a laje da sua casa, nem assim que os vereadores fazem. Vamos aqui, vou dar 2 sacos de cimento para você. Vamos fazer... aqui no sábado vai ter vereadores aqui, ser 2 vereadores. Não, nós vamos lá, nós vamos. Para sentar e ouvir a palavra de Deus. Não vai ter que fazer fisurinha aqui na igreja não, de jeito nenhum. E a gente escolhe mal nossos líderes, a gente não tem critérios. Lembra da mulher que falei que veio me entrevistar? A gente tem que ter critérios. E esse homem se torna líder. Deus levanta um segundo homem chamado Jotá, um profeta, para tocar na ferida. Olha o que o profeta vai fazer. Chegando então no versículo 8, ele contou uma história. E eu quero que você me responda que história é essa. Ele diz o seguinte, versículo 8. As árvores foram, certa vez, era uma vez, um rei. As árvores queriam escolher um rei. E chegaram até a oliveira e disseram, Oliveira, reine sobre nós. A oliveira respondeu, não, eu não posso deixar a minha gordura para ir reinar sobre vocês. Versículo 10. Foram até a figueira, falaram, figueira, venha reinar sobre nós, seja a rainha de todas as árvores aqui da floresta. Aí a figueira falou, eu não posso abandonar a minha doçura, o meu fruto, para se tornar a rainha das árvores. Não quero. Aí foram conversar com a videira. Videira, venha reinar sobre nós. E a videira falou assim, eu vou deixar de dar o meu vinho, que agrada a Deus e agrada os homens. Teve até um debate teológico sobre isso na sexta-feira, né? Vinho que agrada a Deus e agrada os homens. Deus bebe vinho. Não peca no pequeno grupo a resposta dessa pergunta. Na sexta-feira só. É proibido? Não. Por isso que tem que estar na sexta-feira para ele te explicar. Não. Proibido bebedeira, embriaguez. E mau testemunho, só isso. Beber no bar não, mas na sua casa tomar um copinho de vinho, não tem nada na Bíblia que proíbe isso. Nada. O resto é só fariseísmo dos líderes religiosos que são fariseus, ficam, não pode. Agora, tem que tomar cuidado que no Brasil as taxas de alcoolismo são muito altas, tem que tomar cuidado. Se você sabe que não consegue tomar um copinho como esse, quando toma um, quer mais um? Então é melhor você não mexer com isso. Já imaginou? Você me chamar, pastor, vem aqui, eu preciso de uma carona para o hospital. E o pastor, não dá. É por isso que eu me afasto disso. Já me afastei. No passado,
já consumi, não vejo nenhum pecado com isso, mas hoje eu prefiro não. Se está alerta, a qualquer hora alguém precisa me chamar, né? Ok, volta aqui. Esse é assunto para pequeno grupo, irmã Fátima. Deixa esse assunto lá. A irmã Valquíria lembra do debate ontem, não lembra? Então, ó. E aí foram até a videira falou, não, meu papel é dar, gerar vinho para agradar a Deus e os homens. Veja, isso é interessante. Cada árvore que está sendo chamada para ser rei ou rainha, ela não está aceitando. Ela está dizendo, não, vou fazer o que Deus me mandou fazer. Cada coisa existe aos olhos de Deus para cumprir uma missão. Esse copo existe para cumprir uma missão. Essa mesa existe para cumprir uma missão. Eu existo para cumprir uma missão. Você existe para cumprir uma missão. Todos nós temos uma missão da parte de Deus para a gente cumprir. E a videira, a figueira, né, falaram assim, eu não vou abandonar minha missão para ir fazer uma outra coisa, por mais glamourosa que pareça ser essa outra coisa, mas não é a minha missão. Lembra quando me chamaram para ser candidata a vereadora? Eu falei, não vou ser vereador, eu sou pastor. Então, não, mas tem muito pastor que é vereador. O problema deles. Deus me chamou para ser pastor. Ponto final. Esse aqui agarra bem, Kaique. E agarra bem, meu. Conhecendo o cara, bem no nível de escolaridade da vereadora por aí, fala, pelo amor de Deus, cara, que é isso? E aí eles foram para mais uma árvore. Qual é a próxima árvore que faltava? Versículo 14. Que tipo de árvore eles foram bater a porta? Um espinheiro. E disseram para o espinheiro, venha ser o nosso rei. O que o espinheiro falou? Vem, é agora, é para já, que oportunidade, né? E aí o espinheiro diz, se verdadeiramente vocês me ungirem a rei sobre vocês, então venham e ficam debaixo da minha sombra. E quem não vier, eu vou lançar fogo sobre ela. Gente, eu sou novo, ainda não tenho 40. Mas sai fogo na espinheiro? Sai fogo no espinheiro? Não. Ele vai tirar esse fogo onde? Onde que ele vai tirar esse fogo? Veja que ele, além de vir fazer, de aceitar fazer o que não é a missão dele, está prometendo uma ira que ele não tem nem capacidade de entregar essa ira. Venham para mim, ficam debaixo da minha sombra, senão eu vou trazer fogo contra vocês. Se você quer ser líder para mandar as pessoas, então pode ter certeza que você não entendeu nada de liderança. Liderança, ninguém te coloca assim, hoje você é líder. Você conquista no coração das pessoas dia após dia. Por isso que nós temos as pessoas que são favoritas do nosso coração. Por que são favoritas? Porque essas pessoas conquistaram espaço no nosso coração. Né? Então liderança é assim, você não pode falar, hoje, a partir de hoje eu sou líder e quem não me obedecer, Jesus era assim. Quem é assim é Satanás, né? O diabo que é assim, Jesus não liderou com força, Jesus liderou com amor, com graça. E o espinheiro representa isso. Agora, eu pergunto para vocês, por que esse profeta está contando essa história? Na cabeça desse profeta, quem representa o espinheiro? Abimeleque. Abimeleque, nessa parábola, é o espinheiro que matou seus 70 irmãos para se tornar rei. E todos que são contra ele, ele manda perseguir, manda matar e manda fazer coisas erradas. Só na Bíblia que tem essas histórias assim, de homens maus que chegam no poder e usam toda a força, o rigor da lei contra aqueles que pensam diferente deles. Só na Bíblia. Não tem nada parecido com isso no Brasil. Em Portugal, Lucas, não tem nada parecido sobre isso. Que país que a gente estava debatendo, que trocou agora, que vai trocar de presidente? Guiné-Bissau. Agora, na Guiné-Bissau está uma confusão lá. Depuseram, ganhou um nas eleições de lá, e aí o outro decretou golpe de Estado, para não passar para quem ganhou. O mundo está uma bagunça. Vários países, homens maus chegam ao poder e têm feito o povo gemer e sofrer. Não é só no nosso Brasil que essas coisas acontecem. A gente olha mesmo para os nossos representantes, irmãos, eu sou cuidadoso com esses assuntos.
Mas a gente olha para o nosso representante e fala, pelo amor de Deus, sabe conjugação verbal simples, eles têm dificuldade de articular. Parece que a gente está escolhendo os mais despreparados para nos representar, os mais analfabetos para nos representar. Quando você fala com povos que estão em outros países, que estão em outra cultura, e você começa a falar sobre a nossa realidade, eles falam, que exagero, pastor, para de ser mentira. É verdade, estou falando para você a verdade. Parece que quanto mais você for analfabeto, mais você vai ser eleito. O importante é que você tenha um tio, um primo, alguém que vai articular para você, e daqui a pouco você vai ser tal coisa. E assim tem sido a liderança. A liderança não é mais algo de, como diz Aristóteles naquele livro A República, né? Quando ele fala sobre o governo dos bons, e aí ele está personificando a questão dos intelectuais, né? E ele fala nesse livro o seguinte, o que me atormenta, e é o mesmo sentimento do rei Salomão lá no Eclesiastes, o que me atormenta é ver homens bons andando como escravos a pé e homens maus andando de cavalo como se fossem homens bons. Essa contradição da sociedade é o que atormentava. O Jotão está profetizando em parábolas, porque ele tem medo de falar abertamente para não ser perseguido por Abimeleque. E ele está dizendo, olha, vocês escolheram um espinheiro para governar sobre vocês, então aguentem os picos. É pico que fala? Espinhos, né? As espinhas, né? Espinhos. Se vocês escolheram um espinheiro, vocês aguentam então o desconforto que esse espinheiro vai trazer. Governantes também são que nem casamento. Se escolher mal, vai ter que lidar pelo resto da vida por isso. E a gente fala, não, pastor, não nos aplica e tal. Tem decisões que acontecem lá, não sei se você acompanha a vida política, como a gente acompanha, mas tem decisões que têm um impacto poderoso. Depois da pandemia, a gente teve que devolver de imposto de renda, estava falando ainda, R$3.000. Teve que devolver R$3.000 da pandemia, de imposto de renda. Para ficar tudo certo. E mais fácil, a mesma coisa, evolução de imposto de renda. Trabalhando, gerando emprego na época, né? Gerava emprego, tinha secretário assalariado na igreja, né? O Josué trabalhando lá e tal. Aí você olha, cara, você trabalha, você gera emprego, você movimenta a economia desse país, você tem um CNPJ, você tem empresa, mas você acaba sendo aquele que está sustentando a vida boa de alguns governantes maus que estão viajando, comendo caviar. Tem que provar, declarar. Ainda tem que declarar. Um monte de coisa para provar. De saúde, de coisa, de educação dos filhos, de coisa. No ano passado mostraram a lista de renovação do estoque do avião do presidente e dos ministros do STF. Caviar, vinhos caríssimos. Nesse ano, os juízes ganharam R$30.000 de subsídio para comprar telefone. A gente precisa de R$30.000 para comprar telefone, iPhone. Mas nem tem, o iPhone não está tão caro assim, R$30.000 no iPhone. O juiz não tem celular. O meu, gente, produzir mais desses juízes todos. Compraram R$30.000 para cada juiz. O juiz comete atrocidade, não responde judicialmente, é aposentado compulsoriamente e tal. Você fala, cara, tá compensado, vai ficar do lado dos ruins do que do lado dos bons, meu. E há 8 anos, minha mãe não tem nada, deitada no chão, e eu lá com ela. Por isso eu não volto mais. Você vai nos hospitais, a situação dos hospitais. Minha mãe estava falando que está dando uma superlotação, porque os médicos brasileiros estão dizendo, vamos trabalhar no Uruguai, vamos trabalhar no Chile, porque aqui o que descontam no nosso salário de imposto é muito alto. O médico que estuda há 7 anos, o médico é a profissão que mais estuda. Ele faz 5 anos, depois faz residência, depois... E a professora que ensina? Não, eu desisti da aula. Eu desisti, não tenho vocação para ser pobre, desisti. Gastei anos da vida fazendo pedagogia, pós-graduação, mestrado, joguei tudo no lixo. Agora eu vou fazer outras coisas. Sou empresário e pastor. Acabou. Então a gente vive num país, não só o Brasil, como Angola, que gera revolta para o nosso coração, como a Venezuela, como a Cuba, ok? Que gera revolta no nosso coração. Sabe por quê?
Porque homens muito mal intencionados têm chegado nos lugares mais estratégicos. Eu, pessoalmente, depois de muitos anos de reflexão, entendi algumas coisas. Primeiro, eu tenho clareza que eu não vou chegar a cargos e nem tenho pretensão de chegar a cargo de destaque. Então eu estou fazendo o caminho da formiguinha. Os meus discípulos vão chegar lá. Então a gente está pegando a garotada e oferecendo para eles o melhor de educação. Esses garotos que estão fazendo reforço escolar aqui, o que tem na minha cabeça é que quando eles fizerem concurso público com o filho do riquinho, com o filho do prefeito do Taboão, com que eu dei aula para a filha do prefeito do Taboão, com o filho dos vereadores, os nossos moleques da quebrada vão estar muito mais preparados para pegar essas vagas. É isso que está no meu coração. É isso que está no meu coração, por isso que a gente está trabalhando aqui. Não ganhamos R$1, mas estamos aqui de segunda a sexta trabalhando. Esses moleques a gente vai mandar como um recado para o futuro. E eles vão falar, foram treinados dentro de uma igreja. Uma igreja treinou eles. Né? Então isso está no nosso coração para que a gente tenha vereadores, políticos, essa próxima geração vai levar 5 anos para ter mais pastores bastante aqui, vai levar 10, 15 anos para esses caras se formarem engenheiros, médicos e tal. Mas a gente prefere entregar toda a nossa juventude por esse projeto que estamos desenvolvendo. A gente prefere. Para que os espinheiros parem de pegar os lugares mais importantes e fazer nosso povo sofrer. Você sofre por causa das decisões desses caras lá. Você sofre. Você sofre economicamente, você sofre na cultura. Eles incentivam. A gente acompanha edital público. Eles incentivam toda a lei Rouanet, todos os incentivos, lei de incentivo fiscal, é tudo para gente ruim, escola de samba, que ganha lá 200, 300 mil. Cultura, um dia, eu estudei na PUC, irmãos. Um dia eu cheguei na PUC, no dia de aula, numa quarta-feira, tinha uma pessoa sentada no chão, um negócio, um candeeiro com fumaça subindo, uma música daquele de dar sono, sabe, aquele sossega legal, e ela lá fumando um baseado, inclusive, e eu olhei para aquilo e falava, o que é isso? Eu falava, ela está fazendo uma apresentação de uma cultura africana. Eu olhei para ela e falei, sou africano, nunca vi isso, tá? Patrocinado com dinheiro público. Falei na Emelina, já falei, eu pedi para ela. Tem que desenvolver projetos culturais africanos para captar dinheiro aqui, para fazer essas coisas aqui, mostrar o que é cultura africana. Aquela menina fumando maconha é cultura africana, pelo amor de Deus. Para que essa palhaçada, meu. Aí a pessoa estava falando, é que você não sabe. Eu falei, eu sei, sou de lá, cara. Para com isso. Né? Mas qualquer coisa assim, mestrado, tese de dissertação, o governo patrocina tudo isso com dinheiro dos nossos impostos. Os Abimeleques, e a gente vive na igreja só fazendo culto, né? Vamos se encontrar na igreja fazendo culto, e não estamos entendendo que Deus nos vocacionou não só para ficar dentro dessas 4 paredes aqui, não. Tem uma cidade para a gente iluminar, tem uma cidade para a gente influenciar, tem uma cidade para a gente. Eu discipulei o rapaz. Ele tem uma empresa de barbeiro, que corta cabelo. Ele estava saindo do crime. E aí eu começava a estudar com ele, tinha 2 namoradas. Ele veio confessar para mim. Eu tomava café com ele no shopping, fui conversando, então, cara, os amigos dele vieram e pegaram, vamos fazer a última batida. Eu falei, cara, você vai ser pego, para com isso. Você já começou a organizar a sua vida, larga uma das namoradas, venha na igreja, escolhe uma das 2, né? Larga a outra, venha na igreja. Não, pastor, tá. Fingiu que me ouviu. Foi assaltar um posto de gasolina. Sabe o que aconteceu? Todos os amigos dele fugiram. Ele, 3 anos preso, ele escreveu para mim, eu tenho essa carta até hoje. Pastor, se eu disse, ele saiu da cadeia, abriu uma empresa e hoje ele é campeão da faixa dele de jiu-jitsu. Ele é campeão da faixa dele de jiu-jitsu. Ele falou, pastor, graças àquelas conversas, hoje eu sou pai, hoje eu tenho uma empresa e hoje eu sou campeão por causa daquelas conversas. A gente não vai chegar lá, mas nossos discípulos vão chegar lá. E a gente vai enfrentar as trevas com muita força, sem nosso nome ser mencionado, nada disso. Mas a cabeça desses caras vai ser a ética que nós vamos ensinar para eles. Nós vamos entrar na cabeça desses caras com Bíblia, para que eles possam peitar os Abimeleques. Amém. Só tem essa forma da igreja fazer. Se a gente brigar nas estratégias deles, eles vão vencer a gente. Então o que a gente faz? Devagarinho, né? Bruna, bora tocar no projeto. Não é fácil, é muito desafiador. A gente tem nossas correrias, né?
da nossa casa, dos nossos projetos, dos nossos filhos, que são bastante. A gente tem nossas correrias. Mas Abraão tinha quantos filhos? Quantos filhos Abraão tinha? 2? Não. Ele era pai de multidões. Seus filhos não são só aqueles que você nasceu. Seus filhos são aqueles que você tem o coração deles. Que você tem acesso ao coração deles. São seus filhos. Eu quero que você pense nisso. Você veio nessa igreja para nos ajudar a cumprir essa missão. Não para ficar aqui fazendo culto, gastar dinheiro com luz, prédio e água. Não. Ele vai gastar cada centavo para que essa garotada saia daqui e consiga colocar no lugar estratégico e que ele não se corrompa naquele lugar. Porque se a gente trabalhou para você chegar lá, a gente também consegue trabalhar para você sair de lá. Eu quero que você ore sobre isso. Ore pelo projeto social, ore pelas crianças, ore pela Bruna que está encabeçando tudo isso. Para Deus nos dê sabedoria, para Deus ajudar na vida pessoal deles, também tem suas lutas, suas preocupações. Você que é mãe, que é pai, venha também aqui, nos ajude, participe, ligue para alguém, permita que a gente não se sinta sozinho nessa missão. Eu quero orar com você, quero convidar você nesse instante a se colocar de pé, para a gente encerrar nosso tempo juntos, tá? Lembrando que sábado tem a nossa festa maravilhosa, às 19 horas, esteja aqui. Mas eu quero orar por esse propósito, para que Deus nos ajude a diminuir o número de espinheiros nos governando. Né? Que Deus levante líderes corretos para essa nação. Senhor, obrigado por esse culto. Louvamos o Teu nome, Pai.